Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de número 6 a seguir. Diz assim: Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Pode sentarmos, vamos repetir de novo o versículo 6, na outra tradução. E vós fostes feitos nossos imitadores e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Amém? Então, nós vemos aqui que os crentes em Tessalônica, a igreja de Tessalônica, se tornou não somente pessoas que têm carteirinha de crente, de membro, mas eles se tornaram imitadores do Senhor. Essa é a função. Essa é a função da igreja, tornar discípulos. Essa é a função do Evangelho, transformá-los em novas criaturas, salvá-los da nossa vã maneira de viver, para viver uma nova vida. Paulo vai chamá-la de novidade de vida. Aqueles que andam em Cristo andarão em novidade de vida. Vida nova, uma nova vida. Jesus disse a Nicodemos: Nicodemos, se você não nascer de novo, não poderá entrar no reino dos céus. Então, essa é a nova vida que o Evangelho oferece para nós. E os crentes em Tessalônica receberam dessa nova vida. Outrora eles eram imitadores do mundo, imitadores de Belial, imitadores dos pecados, das vãs maneiras de viver, como diz a Bíblia. Mas agora eles eram imitadores do Senhor e eram imitadores de Paulo. E não há nenhuma heresia, pois Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 11, versículo 1: Sede meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Para os coríntios, ele precisou chamar atenção, para que eles parassem de imitar os homens naturais, os homens carnais, e imitassem a ele, Paulo, porque ele imitava Cristo. Mas aqui, Paulo não está chamando a atenção dessa igreja. Ele está elogiando essa igreja, esses crentes que estavam ali, não todos, porque sempre há o joio no meio do trigo, mas a grande maioria que estava em Tessalônica eram imitadores do Senhor. Eram imitadores de Cristo, eram imitadores do apóstolo Paulo. Imitavam na obra, nas palavras, no testemunho, eles eram imitadores do Senhor. E que nós achamos interessante é que eles receberam a palavra em muita tribulação, em muita dificuldade. Tribulação é isso, dificuldade, é estar atribulado, é estar passando por várias dificuldades, perseguições, provações, lutas, temores, e em meio a muita tribulação, esses cristãos frutificaram, porque a semente foi lançada em boa terra. Não importa o lugar que nós moramos, não importa o conhecimento que nós temos, se temos faculdade ou só ensino fundamental, não importa a aparência, o que importa é que nós estamos diante da presença de Deus e do Espírito Santo. Se nós estivermos diante da presença de Deus e do Espírito Santo, a palavra vai frutificar em nós, mesmo que seja em muita tribulação, mesmo que seja em muita dificuldade, mesmo que seja com muito vento ao contrário. Se Jesus estiver no barco, tudo vai dar certo, tudo vai ser abençoado. Então, eles receberam a palavra. Eu me alegro nisso, porque tem muita gente esperando receber a palavra de Deus na bonança. Tem muita gente sentada no sofá esperando receber a palavra de Deus. Tem muita gente ganhando 10, 15, 20 mil reais esperando receber a palavra de Deus sentado nos seus gabinetes empresariais. Tem muita gente achando que Deus só vai falar com eles, só vai lhe dar vitória quando tudo estiver em paz. Aí eles acham que tudo vai estar bem diante de Deus. Mas muitas das vezes é o contrário. É no momento da maior turbulência na nossa vida, das maiores
adversidades, dificuldades, que Deus se manifesta, que a palavra de Deus se manifesta de uma forma maior na nossa vida. Nós vemos isso no caso de Jó. Jó conhecia Deus de ouvir. Ele ouvia os pais dele falar, ele ouvia as pessoas falarem para ele de Deus. Ele era um homem temente a Deus. Mas a palavra de Deus diz que Jó, quando passou por aquele período de tribulação, de provação, onde ele foi testado, onde ele foi moído pelas lutas, perseguido por Satanás, acusado por Satanás, a palavra de nosso Deus diz que naquele momento Deus se manifestou no meio do redemoinho e ele disse: eu te conhecia só de ouvir, agora meus olhos te veem. Então, é nesse momento que Deus manifesta a sua glória. Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú, estava com medo de morrer, estava no meio do nada e deita sobre uma pedra. E é no meio daquele lugar que Deus manifesta a sua palavra, a sua glória e a sua promessa a Jacó. Então, não importa a situação, o estado que nós estamos, as circunstâncias, o importante é que nós recebamos a palavra, seja com muita tribulação, seja sem nenhuma tribulação, seja com muita ou com pouca, nós temos que receber a palavra de Deus em nosso coração. E é com gozo do Espírito Santo, é com alegria do Espírito Santo. Não é receber a palavra murmurando, recebendo a palavra sendo incrédulo, recebendo a palavra, mas não dando muito valor para ela, não. Mas é recebendo ela com a alegria do Espírito Santo de Deus. Davi, ele se alegrava, ele tinha mais alegria pelas palavras de Deus do que por qualquer outra coisa. Ele desejava mais a palavra de Deus do que o mel saindo da rocha. Ele desejava mais a palavra de Deus do que o ouro. Se você acha que é história de pregador, abra aí Salmo 19. Vamos ver o que Davi vai falar. Salmo 19. Aí depois as pessoas se admiram. Por que Salomão pediu sabedoria? Porque ele teve um bom exemplo na sua casa. Ele teve o exemplo de Davi. Graças a Deus. Salmo 19. Olha lá. Salmo 19, versículo 7. Quem está dizendo isso é Davi, ó. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado ou refinado. São mais doces do que o mel e o destilar dos favos. Além disso, por eles se admoesta ou ensina, corrige, exorta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Está vendo aí o segredo de Davi? Amar a palavra de Deus. Salmo 119 está escrito assim, números, versão, centenas de versículos ali. Tem um versículo que está dizendo assim: como eu amo a tua lei, é a minha meditação de dia e de noite. Salmo número 1, versículo 2. Bem-aventurado é o homem que medita na lei do Senhor dia e noite. Tudo o que fizer será bem sucedido. É o que diz a palavra de Deus. Então, nós vemos que a igreja de Tessalônica, os cristãos em Tessalônica, eles tinham essa alegria de receber a palavra de Deus. Eles tinham essa alegria que é do Espírito Santo, não é do homem. A nossa carne não gosta da palavra de Deus, a verdade é essa. A nossa carne não gosta de oração, não gosta de jejum, nossa carne não gosta das coisas de Deus, nossa carne se inclina ao pecado, ao que a Bíblia ensina, não é o que eu estou inventando, é a Bíblia ensina. O apóstolo Pedro vai dizer assim, que a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito cobiça contra a carne, e ambos combatem entre si. Paulo vai dizer a mesma coisa em Romanos 8, em Gálatas capítulo 5, esta luta. Então, nós precisamos dessa alegria dada pelo Espírito Santo ao receber a palavra de Deus, que ela seja mais desejável para nós do que carro zero, do que casa própria, do que salários gordos, do que ouro,
prata, do que diamante, do que ouro e do que joia. E que a palavra de Deus seja mais doce nos nossos lábios do que... Qual é o doce que você gosta e mais gosta? Eu não gosto muito de mel. Davi acho que adorava mel. Eu não gosto, eu gosto daquele chocolate lá, você comeu. Também gosto de chocolate, né? Naquele tempo eles gostavam, mas não era, porque Jesus comeu mel com pão. Então, esses doces, o que eu acho interessante é que, contra a palavra de Deus, deve ser mais doce nos nossos lábios do que o melhor doce do que você gosta. Porque a melhor comida que você gosta, a palavra de Deus tem que ser melhor no seu interior, no seu ver, na sua alma. E tem que ser mais desejado do que qualquer bem material que você tenha ou queira ter. Ou dinheiro, ou seja, lá o que for. Davi, é isso que Davi está dizendo. Davi vai dizer assim em outro versículo: Senhor, não tenho outro bem além de ti. Não há ninguém na terra que eu deseje a não ser a ti. Então, esse era o segredo de Davi. E o que nós achamos interessante sobre isso é que ele não foi qualquer um. Ele foi um rei riquíssimo. Mas o tesouro dele não era os ouros que ele tinha, as pratas, os bronzes, sua glória, sua fama. O tesouro de Davi, a riqueza de Davi era Deus. Era a palavra de Deus. Era a sabedoria de Deus. Ou nós achamos que foi à toa que Davi morreu, seu filho Salomão sucedeu ele no trono, o Senhor Deus apareceu para Salomão e foi e disse: pede-me o que você quiser que eu vou te dar. Quem de nós pediria o que Salomão pediu? Só pediríamos se tivéssemos tido ensinamento antes. Senão nós não teríamos pedido o que Salomão pediu, que era sabedoria. Teríamos pedido dinheiro, a morte dos inimigos. Mas por que Salomão pediu sabedoria? Porque alguém ensinou ele. Alguém me ensinou. E isso não é invenção minha. Vamos lá em Provérbios. Provérbios de Salomão. Provérbios de Salomão, capítulo número 2. Ô, Jeová! Verso 1. Diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido, e para inclinares o teu coração ao entendimento, e se clamares por entendimento, por inteligência alçares a tua voz, se como a prata a buscares, e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os velhos. Escudo é para os que caminham a sinceridade, para que guarde as veredas do juízo e conserve o caminho dos seus santos. Então entenderá a justiça e juízo e equidade, e todas as boas veredas, porque a sabedoria encará no teu coração, no conhecimento será suave a tua alma. O bom siso te guardará, e a inteligência te conservará. E poderíamos aqui continuar lendo o terceiro capítulo de Provérbios, diz assim, versículo 2 somente. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Poderíamos aqui ler mais vários outros. Agora, sabemos que Salomão foi o homem mais sábio, segundo a Bíblia. Deus deu uma grande sabedoria para ele. Mas o alicerce da sabedoria de Salomão, os conselhos para que ele tivesse o pedido correto, foi Davi que deu. Nós entendemos isso no Provérbios. Graças a
próprias palavras de Salomão, nós entendemos o valor que ele dava à sabedoria. Não é mais ou menos igual a Davi, de Salmo 19? Compara o povo para você ver. Poderia catar textos de provérbios quase idênticos ao Salmo 19. Aonde Salomão vai falar que a sabedoria é mais valiosa do que o ouro, que devemos buscar mais dela do que o ouro e a prata. Então, irmãos, a palavra de Deus diz assim em Provérbios: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela for velha, não se desviará dele, nem o pai pelo morto, a mãe pelo morto. Então é muito interessante isso, bom exemplo. Paulo deu um bom exemplo na igreja de Tessalônica, de como ser imitador do Senhor. E aqueles crentes aprenderam e se tornaram imitadores do Senhor. E uma das características daqueles que são imitadores do Senhor é receber a palavra de Deus, é amar a palavra de Deus, mesmo que seja em muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo. Por quê? Porque esses que imitam o Senhor, esses que são imitadores de Deus, se nós formos a fundo, a alegria deles não é se tem ou não tribulação. A alegria deles não é se tem abundância ou escassez. A alegria deles é a palavra de Deus, é o Senhor Deus. É como Abacuque, ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na videira, eu todavia me alegrarei no Senhor, exultarei nos Deus da minha salvação. Então essa é a característica, uma das principais do cristão genuíno e verdadeiro. É a alegria da salvação, é a alegria da palavra de Deus. Jesus disse a Satanás em Mateus 4, não só de pão viverá o homem, mas de todas as palavras que saem da boca de Deus. Então, nós precisamos ter este zelo pela palavra de Deus. Quanta gente por aí diz que é cheio do Espírito Santo, pula, fala em línguas, profetiza, salta com o pé só, revela, faz um monte de coisa, canta bonito, até fala bonito. Mas, se nós perguntarmos para ela sobre a palavra de Deus, a Bíblia, se ela lê as palavras de Deus, se ela examina as palavras de Deus, ela vai dizer para você que não. Agora nós fazemos uma pergunta. Essa pessoa é parecida com Davi? É parecida com Salomão? É parecida com Paulo? Com Pedro? Com Jesus? Ou com outra coisa? Porque todos esses homens eram homens que amavam a palavra de Deus. Eu não estou aqui falando de teologia, de estudar teologia. Não, estou falando aqui de ler a Bíblia, examinar a palavra de Deus. Estou falando aqui não somente ler, mas estar no culto e quando a palavra é pregada, sentir alegria, gostar de aprender, gostar e desejar mais aprender a palavra de Deus. Seja pelo pastor ou seja por si mesmo, lendo ela na sua casa sozinho. Mas aquele desejo é tão grande da pessoa aprender da palavra de Deus, conhecer a Deus, conhecer mais o Senhor, aquele desejo é mais forte nela do que daquele que é avarento de conquistar ouro, prata e coisas materiais. É a característica do servo de Deus. Davi disse, não tenho outro bem além de ti. Não há ninguém na terra que eu deseje além de ti, ó Deus. O profeta disse assim, corramos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, nós, vem nesse versículo de número 6, de 1 Tessalonicenses capítulo 1, aprofundando-se nele, nós vemos que aqui está o segredo do cristão verdadeiro, o segredo daqueles que têm a alegria do Espírito Santo. Vem da palavra de Deus. A palavra produz alegria em nós. A palavra traz alegria para nós. Limpa-nos. Jesus disse em João capítulo 15, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho pregado. Palavra limpa. A palavra traz fé. Paulo vai dizer assim em Romanos 10, a fé vem pelo ouvir o quê? A palavra de Deus. Seja ouvindo o pregador, ou seja, você mesmo ouvindo, você lendo, a sua mente ouvindo. Você está lendo ali, está ouvindo. Apocalipse 1 diz, bem-aventurados os que leem, que ouvem e que guardam as palavras deste livro. Então, nós poderíamos aqui muito falar sobre isso, da palavra de Deus, da importância para a nossa vida. É lâmpada para nossos pés.
para os nossos caminhos. Na tribulação nós vamos ter alegria, por quê? Porque nós sabemos que na tribulação Deus está operando em nós, Deus está nos aperfeiçoando, como diz a Escritura. A Escritura diz que a tribulação produz o quê? Paciência, paciência, experiência, experiência e esperança. A tribulação. Pedro vai dizer o quê? Bem-aventurados sois vós quando forem atribulados ou provados. Porque quando forem aprovados, vão receber a coroa da vitória, a coroa da vida, a qual o Senhor vai dar. Então, os cristãos de Tessalônica conheciam esses ensinamentos. Conheciam essas pregações apostólicas. E nós temos que conhecê-las também. Porque no momento das nossas tribulações, das nossas dificuldades, nós vamos continuar recebendo as palavras de Deus. Nós vamos deixar o maligno roubar do nosso coração, roubar aquela semente. Porque aquela alegria não é falsa. A alegria daqueles que deixam o diabo roubar a semente é falsa. Nós vemos isso na parábola do semeador. Eles recebem com alegria, mas não tem raiz. Então, alegria humana, sentimento humano, natural, todos nós temos. Mas essa alegria que eu estou falando é algo sobrenatural, é algo produzido por Deus em nosso ser, em nossa alma, em nosso coração, em nosso espírito. E a Bíblia que ensina isso, em Gálatas, vai ensinar assim, que o fruto do Espírito é o quê? Amor, alegria. Alegria. A árvore produz fruto por si mesma, não é? Então, quem tem o Espírito Santo sobre ele, na vida dele, por si só, não vai ele precisar fazer nenhum esforço na carne. Mas o próprio Espírito que nele habita é automático, vai produzir nele paz, vai produzir amor, vai produzir nele alegria, porque não é obra da carne, não é algo forçado, é algo natural. Toda árvore vai dar fruto, o limão vai dar limão, a laranja vai dar laranja e assim por diante. Então a árvore que é do Espírito vai produzir os frutos do Espírito Santo, é natural. Não vai ser, não vamos ter que esforçar de nenhum jeito. O pastor não vai precisar ficar se esforçando para mexer naquela árvore, nem o anjo Gabriel, nem o anjo Miguel, nem mesmo a própria pessoa. Quando o Espírito Santo se aposta de uma pessoa, toma conta de uma pessoa, quando ela nasce do Espírito Santo, será automático a mudança, a transformação diante da graça e da glória de Deus. Vamos para o próximo versículo de número 7. Versículo 7. Olha lá. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia. Isso aqui é muito interessante. Se nós pararmos para prestar atenção no que Paulo está dizendo aqui, não está falando de ser exemplo para os infiéis, ser exemplo para o mundo. Isso todo mundo sabe. Jesus disse que o cristão é o sal da terra e a luz do mundo. Mas, olha só o nível que eles estavam já, os cristãos. Eles já estavam sendo exemplo para os exemplos. Eles estavam sendo exemplo para os fiéis. Para os fiéis das outras igrejas, das outras cidades, Macedônia, Acaia. Eles estavam sendo exemplo, o estilo de vida deles, o estilo de conduta deles, a receptividade, a caridade, o amor, a fé, a santificação, a esperança estava neles, estava sendo exemplo, estava contagiando os crentes de Macedônia e de Acaia. Então eles estavam sendo exemplo dos fiéis. Quando eu leio esse versículo, eu lembro de Timóteo. Paulo vai chamar Timóteo, vai exortar Timóteo. Ele vai dizer assim para Timóteo: Timóteo, torna-te padrão dos fiéis. Ou seja, é acima dos fiéis, aí está dizendo. Não é ser exemplo para o mundo, é ser exemplo para os fiéis. Então, olha só o nível que a igreja de Tessalônica chegou, o crescimento espiritual. Eles estavam sendo exemplo para todos os fiéis na Macedônia e na Acaia. A vida deles, familiar, ministerial, conjugal, profissional, todas as áreas,
estava sendo exemplo para os fiéis de todas as outras igrejas. Como aquele, você havia um crente ali em Tessalônica que era um empresário, que tinha uma loja de roupas, era um cara honesto, era um homem honesto. Se havia crentes ali em Tessalônica, tudo que eles compravam, eles pagavam. Eles zelavam. E zelavam pelo bom nome diante dos incrédulos. Eles eram exemplo nas orações, no recebimento da palavra de Deus, no estudo da palavra de Deus. Eles eram exemplo para os fiéis de toda a Macedônia e de toda a casa. Versículo número 8. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares. A vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Vamos ver a tradução. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Olha só que incrível essa igreja de Tessalônica. O estilo de vida deles, o testemunho deles, o exemplo deles, de imitadores do Senhor Jesus, de cristãos genuínos, se espalhou por toda aquela região, aqueles cidades, países, vizinhos, se espalhou aquela notícia. E olha que notícia boa é tudo de espalhar, né? Notícia ruim, parando rapidinho, não é assim? Notícia boa, quase ninguém gosta de falar. Mas a notícia ruim falando. Então, o testemunho deles se espalhou. A fé deles para com Deus se espalhou. De tal maneira que Paulo não precisava nem falar mais nada. Já era notório o fato. Já tinha se espalhado como era aquela igreja, a unidade que era aquela igreja, o amor que havia dentro daquela igreja, se tornou um exemplo para todas as igrejas da região, para todas as cidades, pois a igreja não era como hoje, né? Hoje, numa cidade, temos várias igrejas, várias placas de denominações. Naquela época, era uma só. Era uma igreja cristã numa cidade, outra numa outra. Não havia ramificações, divisões, subdivisões, não sabemos nem mais em qual estágio está já. De tanto que está se ramificando e se esparramando mais e mais denominações. Mas uma coisa é certa. Meu Deus! A Tessalônica existisse até, se tivesse hoje a igreja de Tessalônica, com certeza ela seria modelo para toda a nossa região, para o Brasil e para a América inteira, podemos dizer assim. Com a mídia que tem hoje, a tecnologia, a internet, a televisão, os vídeos, com certeza aquilo ia se esparramar rapidamente nessa terra. Então essa igreja se tornou um grande exemplo para todas as demais igrejas. Eu falo isso porque tem umas igrejas aqui na Bíblia que Deus o livre, né? Laodiceia, Sardes, Corinto. Corinto foi 2 cartas escritas, uma tem 16 capítulos, outra tem 13, e segundo a teologia que nós estudamos, foi escrito 4 cartas para Coríntios, para a igreja de Corinto. 4 cartas, nós temos só 2. 2 se perderam, Deus não quis que fizesse parte da Bíblia, então se perdeu. Acho que deixaram Paulo tão bravo que ele acabou saindo do Espírito ali, né? E escrevendo coisas que não era para ter escrito. Então, Deus nos deixou. Deus nos deixou entrar na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. Uma igreja que deu muito trabalho para Paulo. Lá, para vocês terem uma ideia, tinha casos sexuais de família. Pai com filho, filho com mãe, etc. Idolatria, feitiçaria, divisão. Eles usavam os dons espirituais para se mostrar. Era uma bagunça o culto.
Era todo mundo profetizando ao mesmo tempo, falando em línguas, gritando, o outro pregando, o outro cantando. Era uma só misericórdia de Deus. Então, Coríntios lá, a gente vai estudar no Coríntios. Quem sabe o que vem, para corrigir um monte de coisa errada que tinha. Primeira e segunda. Segunda Coríntios, os irmãos também devem escrever. Meu Deus. E prestar bem atenção no que você está lendo. Paulo está escrevendo para defender seu apostolado contra as calúnias que estavam surgindo dentro da igreja de Corinto contra a pessoa dele. Você vai ler, você vai perceber. Então, Tessalônica foi um bálsamo para Paulo, comparado com essas igrejas aí. Laodiceia nem se fala, né? O próprio Jesus falou que estava com nojo dela, ia vomitá-la, porque ela não era nem quente nem fria, era morna. Sardes conseguia enganar as amigas dela, as vizinhas. Ela tinha fama de que estava viva, mas o Deus que tudo vê disse que ela estava morta. Então, eu estou falando isso só para nós entendermos o porquê da alegria de Paulo quando menciona essa igreja. Ela tem os problemas dela, nós vamos ver. No capítulo 6 aqui, tinha os que não queriam trabalhar lá, tinha os vagabundão na igreja, que estava guardando a vida de Jesus, ou queria ser obreiro ou queria trabalhar. Né? Como a maioria hoje quer ser pastor, porque acha que não tem que trabalhar e vai ganhar bem. É por vagabundice, né, que fala. E não por chamado de Deus. Paulo mesmo, várias vezes no ministério dele, ele trabalhava de dia e pegava à noite, não é possível? Então, Paulo vai pegar esse povo aí, lá no capítulo 6, acho. Não sei se é na primeira ou na segunda carta. E vai dizer, aqueles que não trabalham, não comam. Porque é bíblico, né? Com o suor do teu rosto, como ela o teu pão. Não estou dizendo aqui que Tessalônica era perfeita, mas em comparação a outros, ela era modelo. É isso que estamos entendendo, lendo a palavra de Deus, examinando. Comparação a outras igrejas, ela era um grande modelo. Éfeso, uma igreja poderosa, né? Só que abandonou o primeiro amor. Chegou lá na época de João já, o apóstolo João, Paulo já estava morto, né? Jesus vai dizer, só tem uma coisa contra ti, vocês abandonaram o primeiro amor. Vocês, é a mesma coisa de você ser casado. Uma mulher ser casada com um homem ser casado com uma mulher, que é fiel, mas não ama. Não sai ele, mas não ama. A pessoa, você está casado com a sua mulher não te trai, mas não te ama. E aí? Também é errado, né? Então, essa era a situação de Éfeso. Eles eram fiéis, mas doutrinas bíblicas. Mas faltava prática do amor, da caridade para com o próprio Deus, amar a Deus e amar o próximo. Então, irmãos, Tessalônica aqui foi um grande evento. Porque uma das principais características da imitação do Senhor, de imitar o Senhor, é o amor. Né? Cristo foi o maior exemplo de amor. E ensinou e deu o novo mandamento. Qual que é o novo mandamento que ele deu? Os irmãos lembram? Foi depois de lavar o pé dos apóstolos, ele falou. Amar a Deus por todas as coisas. Não. E ao seu próximo, né? Esse já tinha, né? Já tinha. Servir os seus próximos. Amai-vos uns os outros como eu os amei. Não que é o novo mandamento, né? É que está escrito a eles que vos dão um novo mandamento. Que vocês ameis uns aos outros, assim como vos têm amado. Amar o próximo, amar a Deus. O nosso irmão disse aí. É interessante. Paulo falando do amor. Adivinha para que igreja ele falar sobre isso? Coríntios. Falando para os Coríntios, sobre o amor. Meu Deus. Vocês podem profetizar, eu sei que vocês profetizam na igreja, vocês podem levantar enfermos da cadeira de roda, eu sei que tem pessoas aí com dom de cura na igreja de Corinto. Se vocês não tiverem amor, não vai adiantar nada. Vocês podem fazer tudo isso, pode catar todos os seus bens e dar para os pobres. Só para ser um fariseu, né? Para mostrar para os outros que você é bom. Mas se não tiver um amor verdadeiro, não vai adiantar nada. 1 Coríntios 13. Até na ceia, irmãos. Coríntios dava trabalho. Até na Santa Ceia, né? Vocês na Santa Ceia não vos louvarei. Porque uns comem demais, outros não comem, outros que são pobres ficam passando vontade. Vocês não aprenderam?
Eu recebi do Senhor o que eu também vos ensinei. A Bíblia vai falar sobre a ceia. Então, nem a ceia eles sabiam tomar. Então, foi uma igreja, sim, muito problemática, né? Uma das principais igrejas problemáticas da Bíblia. Nem por isso Deus nos salvou aquelas almas. Havia salvos ali, é claro. Laodiceia, eu creio que havia ali um grupo fiel. Sei que era um só, mas creio que havia. Deus sempre tem as suas testemunhas. Mas o que nós achamos de interessante de Tessalônica, na sua grande maioria, o que prevalecia não era o trigo, não era o joio, mas era o trigo. Era o povo fiel, que se tornou exemplo para os fiéis. Se tornou exemplo para outros crentes fiéis. Então, isso é muito maravilhoso. Versículo 9. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivéssemos para convosco. E como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio. E como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. Então, a notícia esparramou. A notícia esparramou que a entrada de Paulo ali em Tessalônica, o ministério dele ali, aonde ele pregou, que nós vimos segunda-feira, a introdução de Tessalonicenses, uma igreja fundada na segunda viagem missionária de Paulo. Ele começou o trabalho ali. E a entrada que ele teve ali foi maravilhosa. As pessoas abandonaram os ídolos, os crentes, que estão se referindo nessa palavra. Eles se converteram dos ídolos para o Deus vivo. Pessoas fiéis à adoração a ídolos. Quais eram os ídolos da época? Os ídolos da Grécia, de Roma, da mitologia grega. Passam vários filmes aí na televisão, né? Sobre mitologia grega. Sobre Hércules, Zeus, Apolo, Artemis, Afrodite, Hades e tantos outros aí. Deuses gregos, que também só vai mudar o nome de deuses romanos. E eles adoravam esses deuses. Mas quando eles ouviram o Evangelho da verdade, eles abandonaram os ídolos para servir o Deus verdadeiro. Graças a Deus. E muita gente falando aí que se converteu, mas não abandonou o ídolo. Né? Muita gente aí se converteu, mas não abandonou Maria, não abandonou o Papa, não abandonou a adoração às entidades, aos gastos, ao dinheiro, ao sexo, à prostituição, não abandonou a adoração a si mesmo. As pessoas que se adoram, elas se preocupam mais com elas, com a vaidade delas, a ambição delas, o ventre delas, do que com Deus e a sua glória. Então, elas não estão adorando o ídolo, elas fizeram delas mesmas, para elas mesmas, um ídolo, e é bíblico isso. Paulo vai dizer lá em Filipenses, que uma das características dos falsos mestres, vamos ler lá, Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses, Filipenses, 3º capítulo. Aleluia. Meu Deus, meu Deus, meu Deus.
Peraí, eu vou botar numa Filipenses. Deixa eu ver se é Colossenses. Achei. É Filipenses, no terceiro capítulo, verso 17. E olha, parece que está branco na frente da gente. Aleluia. Filipenses, terceiro capítulo, verso 17. Diz assim: Sede também meus imitadores, irmãos, e tendo cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam. Olha lá. Então, o que nós estamos estudando em Tessalonicenses, ser imitadores de Paulo, porque assim sendo eles vão imitar o Senhor e vão ter um bom exemplo, né? Os que de Tessalônica fizeram certo, né? Porque muitos atos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, quer dizer, ele já tinha dito lá pessoalmente, agora estava repetindo novamente pela carta. Porque muitos atos quais muitas vezes vos disse, e agora também digo, chorando que são inimigos da cruz de Cristo. O fim deles é a perdição. O Deus deles é o vento. E a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Então, Deus deles é o vento deles. Eles são seus ídolos. Então, os crentes em Tessalônica abandonaram os ídolos. Tanto os físicos, como os ídolos do sentimento, os ídolos humanos. Quantos evangélicos idólatras existem hoje? Quantos que adoram o pastor, que adoram o cantor, gospel, fã-clube, né? Tem até fã-clube hoje. Quantos que adoram? Quantos que só vão no culto se souberem que vem aquele pastor? Se for o outro que for pregar, não vou. Quantos que são assim? Quantos que se tornaram idólatras? Quantos pastores idólatras adoram mais o seu ministério do que a Deus? Adoram mais a sua fama, ouvir sua voz pelo microfone, do que adoram a Deus? Quantos crentes idólatras que adoram mais a placa da sua igreja do que a Jesus Cristo? Quantos que nós conhecemos? Quantos que não cumprimentam-nos com a paz do Senhor, ou a paz de Deus, seja lá qual for, só porque somos de uma outra denominação? Não nos consideram irmãos. Não nos consideram parte da igreja de Cristo. Quanta gente ignorante, idólatra, está vendo que idolatria é muito mais do que adorar uma imagem? Existem tantos ídolos ali. Tem pessoa que adora mais a família do que a Deus. Tem pessoa que adora mais a mulher do que a Deus. Tem pessoa que adora mais o filho do que a Deus. Se Abraão fosse idólatra e adorasse seu filho, ele teria o legado para Deus, não teria? E aí? Quantas pessoas adoram várias coisas? Adoram carro. Meu carro? Meu carro não vai fumaça, não. Meu carro não coloco 4 pessoas nele jamais. 5 pessoas, já me falaram isso. Não coloca, porque vai estragar seu carro, vai estragar as molas. Você é louco, cagar seu carro novo, levar para o meio do mato, se alguém roubar, se alguém fazer alguma coisa. Irmãos, eles podem fazer alguma coisa aqui, ou lá na garagem de casa também, ou lá. Nós não podemos deixar o nosso coração de apelar as coisas materiais. É claro que nós vamos também catar o carro e pôr a 200 por hora, de lombado e buraco. Não é isso que eu estou falando, mas tem coisas que tem que ter um equilíbrio, né, pastor? Aqui tem esse equilíbrio. Tem uns irmãos que eu conheço que, para ir no monte com o carro dos outros, era uma bênção. Mas o bonitinho comprou o carro dele, chama ele para ir no monte ver se ele vai. Eu não, misericórdia. Deixar o carro lá, mas que os outros podiam. Então, irmãos, é nesse nível que muita gente vai entrar. Não tinha carro, nem bicicleta tinha. Conheço gente assim. Nem emprego tinha.
ia para o monte de chinela havaiana. Até descalço de umidade. Ia para o monte. Só foi comprar o carro, ou ter os carros. Ó, é um orgulho, é um ídolo terrível. Então, quantas pessoas que não se converteram dos ídolos, só com uma Laodiceia, uma igreja idólatra. Idólatra de si mesma. Ela dizia assim: estou rica e não tenho falta de nada. E aí? Faltava para ela o principal, né? Jesus estava batendo na porta. Deixa eu entrar. Deixa eu entrar, vocês acham que vocês não têm falta de nada, mas eu nem aí dentro eu dou. Estou à porta e bato. Ele olha o coração, não era da igreja que estava batendo na porta. Quantas igrejas hoje Jesus está batendo na porta? E está lotada, está cheia de gente. Todo mundo rico, prosperando, como era de Laodiceia. Mas não sabem que é miserável, pobre, desgraçado serve. Então, irmãos, temos que parar e pensar quais são os ídolos que nós temos que abandonar. Quais são os sentimentos que nos afastam de Deus ou que colocam-se na frente de Deus em nossa vida. Sentimentos, vícios, manias, costumes, pessoas, dinheiro. O que é? Nós temos que escolher o exemplo dessa igreja, Tessalônica, se converter ao Deus vivo e amá-lo, honrá-lo, imitá-lo para a glória de Deus. Então, quanta gente idólatra, quanta gente que adora o bem material. A minha casa não chama irmãos para ir não, hein? Eu vou chamar os irmãos para ir em casa lá para baixo de casa em casa, para sujar tudo? Eu não. Tem gente que é assim. Você pode até achar que eu estou exagerando, mas eu já vi gente falar isso. Tem gente que é assim. Tem pessoas desse nível. E se eu fosse dar ouvido para tudo que os outros falam, eu acho que nem na igreja eu estaria mais. E monte, então, misericórdia. Para quem lá? Orar lá? Ora aqui em casa mesmo, ora na igreja. Para que você vai lá? Mas tem, como é que é, pastor? O senhor tem cobra, o que é? Tem onça? Tem cobra, tem onça. Irmão, não estamos na Amazônia, aqui na Amazônia, não tem onça ali. Olha, eles não sabem, mas tem gente que sempre coloca um obstáculo, né? Sempre coloca um obstáculo. Hoje eu não vou na igreja porque está frio. Hoje está calor, hoje eu estou com dor. Hoje eu passei muita raiva. Hoje eu pequei, então eu não vou na igreja. Hoje sei que tem. Hoje eu tenho que fazer aquilo. E vai dando desculpas. Desculpas e desculpas em cima de outra desculpa. O Senhor está convidando para festa, para bodas, não dá, Senhor. Deve por esse cruzado. Eu comprei uma junta de boi, eu tenho que testar agora. Acabei de comprar 4 campos, Senhor. Não dá para mim. Eu vou ver como é que eles estão aqui, estão em ordem. Senhor, acabei de me casar. Estou na lua de mel, nem comeu isso. E o Senhor ficou irado, meus amigos. E mandou os empregados pegarem pessoas dos becos e valados e encher a casa. E isso está acontecendo hoje. A casa do Senhor, que eu falo, não é a igreja terrena, mas é o céu. Deus está pegando muitas pessoas de todo mundo, que ninguém está dando valor, e vai encher sua casa. E muitos vão ranger os dentes, diz a Bíblia, quando verem os gentios entrando na glória, os publicanos, merecidos, prostitutas e os filhos do reino sendo lançados fora. Muitos vão chorar e vão gemer, mas vai ser tarde demais. Aleluia! Então, que nós possamos buscar servir o Deus vivo e verdadeiro. Os ídolos são mortos, o dinheiro é morto, vai morrer, vai apodrecer. Sua mulher vai apodrecer também, seu marido vai apodrecer, seu filho vai apodrecer, seu carro vai apodrecer, sua casa, sua reputação, sua fama, seu nome, essas imagens de barro, de gesso, até de ouro, vai tudo apodrecer.
mas o Deus vivo e verdadeiro permanece para sempre. É esse que nós devemos adorar, é esse que nós devemos servir. Satanás pode aparecer para nós aqui agora e dizer: se prostrado e adorado, te darei tudo. E nós possamos ter a graça que teve Cristo Jesus e dizer: vai, Satanás, porque está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Só a Ele. Então, nós temos que ter isso gravado nas tábuas do nosso coração. Tessalônica abandonou a mitologia grega, abandonou aquelas milícias de ídolos que eles tinham para adorar o único e verdadeiro Deus. Verdadeiro. Os ídolos não é só um, são centenas de ídolos, muitas das vezes, que estão nos impedindo, nos atrapalhando de ter um compromisso, um contato, uma comunhão maior com Deus vivo e verdadeiro. E até mesmo a salvação está em xeque, porque os idólatras não vão para o céu. É o que está escrito na Bíblia. Para os idólatras, todo mundo pensa só quem adora santos, né? Só que, quando eu acabei de explicar para os irmãos viram que a idolatria é muito mais do que isso. Israel cometeu idolatria. A Bíblia diz lá em Ezequiel, que eu aprendi aqui já, que eles levantaram uma imagem que causava ciúmes de Deus. Um ídolo nos seus corações, que causava ciúmes de Deus. Então, devemos tomar muito cuidado com isso. Versículo 10, para nós encerrarmos esse estudo de hoje, esse capítulo, diz assim, versículo 10: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Vou repetir na outra tradução: para guardardes dos céus o seu Filho, Jesus, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Jesus, que nos livra da ira vindoura, do juízo final, da ira final, do fogo e enxofre, do lago de fogo e enxofre. Eles adoravam o Deus vivo e verdadeiro. A esperança deles não era ter uma vida melhor, boa aqui e agora. Porque eles receberam a palavra e estavam dizendo uma palavra com muitas tribulações. Porque a vida do cristão nesse mundo é com muitas tribulações. A jornada do cristão nesse mundo não é um mar de rosas, mas é muitas tribulações. No mundo tereis aflições, disse Jesus, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Mas o cristão verdadeiro nas tribulações, ele não se desespera, nem desanima, nem se abate. Por quê? Porque a esperança dele está no céu. O tesouro dele é o que nós vemos aqui escrito. Está no céu, está em Jesus, aquele que ressuscitou dos mortos, que está sentado à direita de Deus. A esperança deles está nesse maravilhoso Deus forte, conselheiro, príncipe da paz, Jesus, que os livra da ira vindoura, que os livra do inferno, do lado de fogo e enxofre, do juízo final, da segunda morte, de estar junto eternamente com Satanás e seus anjos. Esse Jesus. Essa é a esperança. Por que ele tinha alegria? Porque ele tinha o Espírito Santo, é verdade. Porque ele tinha a esperança também da glória, da salvação, do novo céu. Então, aquelas tribulações para eles não dão para se comparar com a glória que estava sendo reservada para eles no céu. Eu tenho certeza que eles ouviram isso de Paulo. Paulo escreveu isso lá para a igreja de Corinto. Né? Todas as aflições deste tempo presente não dão para se comparar com a glória que está sendo reservada nos céus. Então, esta é a certeza. Por que Estevão morreu apedrejado, pediu perdão pelos seus inimigos e apedrejadores? Estevão viu o céu aberto, diz a Bíblia. Ele viu Jesus em pé diante de Deus. Ele viu a glória de Deus. Ele viu o céu, ele viu o estado final dos crentes. Paulo foi arrebatado ao céu e viu coisas que não disse ao homem. Eles viram o estado do cristão. Meu Deus, se Deus nos arrebatasse do céu agora e nós voltássemos aqui para a terra, meu Deus, nós não seríamos mais a mesma pessoa. Se nós víssemos qual é o estado final dos justos e qual é o estado final dos ímpios, nossa mente
Ia ser um negócio que ia mudar radicalmente. Embora nós cremos pela palavra de Deus na existência do inferno, na existência do céu, nós sabemos que será terrível o inferno, será maravilhoso do céu, mas aquele ditado é verdadeiro, que os olhos não viram, o coração não pode sentir. Se nós tivéssemos visto com os olhos como é o sofrimento do inferno, como é a glória do céu, se Deus achasse por bem de nos arrebatar, de nos mostrar o final do caminho do existência, o final do caminho largo, com certeza a nossa vida não seria mais a mesma. Não seria. Seria um impacto dentro da nossa mente, do nosso consciente, da nossa memória. Ia ser uma imagem que, se nós fechássemos o olho para dormir, ou fechássemos o olho agora, nós iríamos enxergar. Seria algo que nós presenciamos, que nós vimos. Mas, infelizmente, não vai ser assim. É pela fé. Nós temos que acreditar. Porque Deus não mentiu, Deus não mente, Deus não vai mentir. Ele disse que há dois caminhos, o caminho da glória e o caminho da condenação. Cabe a nós decidirmos, cabe a nós acreditarmos ou não. Não seja incrédulo, Tomé, seja crente. Tem muita gente que vai só ser crente quando estiver no inferno. Aí vai ser tarde demais. Que aí não vai dar tempo de se arrepender mais, para acreditar em tudo aquilo que está escrito na palavra de Deus. Então, que Deus tenha misericórdia de nós e que nós possamos esperar do céu a Cristo Jesus, a volta dele. A maioria hoje não está esperando mais a volta de Jesus. A igreja de Tessalônica esperava. Ou vocês acham que foi para quem que Paulo falou do arrebatamento? Que igreja foi? Tessalônica. Depois nós vamos chegar lá no capítulo 5. Nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados, os mortos ressuscitarão primeiro. Olha só, as dúvidas que eles tinham, pastor, é sobre arrebatamento. Muitas igrejas nem estavam preocupadas com isso. Estavam preocupadas com dinheiro, como Laodiceia. Laodiceia não estava preocupada com o arrebatamento. A vida deles estava boa aqui na terra, né? Para que ir para o céu? Está uma maravilha aqui. Vamos ter mais 100 anos aqui em Tessalônica. Aguardar os céus, a nova terra, o milênio, o juízo final, o estado dos justos para ser, o juízo de Deus sobre o pecado e a salvação sobre o justo justificado no sangue de Jesus. Olha a dúvida deles qual é. Está entendendo a diferença do exemplo dos fiéis e dos carnais? Os fiéis até são fiéis, mas não tem aquele tamanho de fervor pela volta de Jesus. Agora, os exemplos dos fiéis de toda a região, eles desejavam a volta de Jesus. Eles clamavam: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então, que o nosso coração possa queimar nessa noite. Se a chama está se apagando, está apagada, que Deus possa acender essa chama de novo no nosso coração. Possa acender este fervor de aguardar o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, de pregar o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo, de crer nessa promessa gloriosa. Varões galileus, porque estão olhando para cima, esse mesmo Jesus que vocês viram voltará novamente. Apocalipse 19 diz que ele voltará sentado no cavalo branco, na sua coxa escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Na Bíblia há inúmeras referências da volta de Jesus, do arrebatamento secreto da igreja. Então, nós temos que crer, nós temos que esperar e aguardar nisso mais do que qualquer outra esperança nessa terra. Eu tenho esperança de ter um carro melhor, de ter uma casa própria, de ter um emprego melhor, amém. Mas que a maior de todas as esperanças seja o céu. Amém. Seja o céu. Porque quando o céu não se torna a maior e a exclusiva e a principal esperança do crente, então ele começa a ser mundano. Ele deixa de pensar nas coisas de cima e começa a pensar nas coisas aqui da terra. E essa é a característica de quem? Nós vemos lá em Filipenses 6. Quem são os inimigos de Jesus? Aqueles que pensam só nas coisas terrenas, bem materiais. Agora, não é que eu quero ser
por ser crítico, mas é a realidade das nossas igrejas hoje. As campanhas estão só pensando aqui agora. Prosperidade, cura, os atrativos que os marketing das igrejas fazem na mídia, na TV, na rádio. Em pé, nessa noite, fazer uma oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por estar aqui nessa noite, Senhor. Te agradecemos por essa palavra, Pai. Senhor, a dúvida da igreja de Tessalônica era quanto à tua volta, Senhor. Paulo vai responder a carta para eles, ó Deus. Jesus, se todos os cristãos tivessem essa dúvida hoje, Pai, seria uma bênção para a nossa geração, Senhor. Seria um avivamento para esse Brasil, meu Pai. A dúvida de muita gente hoje que pode casar, depois de divorciar, casar de novo, se pode ter sexo no casamento, se pode fazer isso, fazer aquilo. A dúvida da maioria dos cristãos hoje mostra, Senhor, a superficialidade do cristianismo que nós estamos vivendo, Senhor. A busca, as campanhas, os títulos mostram, Senhor, a superficialidade do cristianismo atual, Senhor Deus. Dá-nos um cristianismo, dá-nos uma vida profunda com o Senhor, assim como os crentes, os cristãos em Tessalônica, Pai. Em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós, que possamos nos converter a Ti mais e mais, como orou o profeta, converte-nos a Ti, Senhor, e seremos convertidos. Sara-nos, estaremos sarados, para a glória e honra do Teu nome, Jesus. Amém.